Olá, eu sou Edna Rezende, sou enfermeira, trabalho nas vigilâncias epidemiológicas da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e também na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, na Vigilância Epidemiológica, em ambas com as doenças e agravos não transmissíveis, na qual a violência interpessoal e autoprovocada é um agravo de monitoramento. O objetivo dessa nossa videoaula é orientar os profissionais quanto à importância da notificação e o preenchimento adequado da ficha de notificação. E primeiro a gente precisa entender por que é importante fazer a vigilância, né, das violências e dos acidentes. Porque nós precisamos conhecer o perfil das vítimas e dos autores da agressão, dimensionar a demanda por atendimentos de urgência e outros serviços, revelar a violência doméstica, principalmente silenciada e camuflada nos lares, a violência interpessoal e a violência autoprovocada, promover assistência adequada às vítimas, promover políticas públicas que reduzam os riscos e danos associados às violências e identificar e encaminhar as vítimas aos serviços de saúde da rede. A violência interpessoal e autoprovocada, ela se tornou um problema de saúde pública, principalmente a partir da década de 80, mas ela é um fenômeno que acompanha a sociedade toda a sua experiência da humanidade, desde lá o fratricídio dos irmãos Caim e Abel, até o enforcamento de Judas, e mesmo quando os humanos se reuniram para discutir qual era o Deus mais amável e tolerante, isso resultou em pancadaria, em briga e em morte. A violência é um fenômeno complexo, polissêmico e multicausal, que tem definições e conceitos diferentes de acordo com a área. Então, para a segurança pública, ela tem uma definição, para as ciências sociais é outra, e para a saúde, o conceito adotado pelo Ministério é o mesmo da Organização Mundial de Saúde, que considera-se como violência o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, que aí são as lesões autoprovocadas, as autoagressões e tentativas de suicídio, contra uma outra pessoa, contra um grupo ou comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Diante desse cenário da magnitude do fenômeno violência, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde lançou o Sistema de Vigilância das Violências e Acidentes, chamados de VIVA. Esse sistema para notificação dos casos de acidente e violência, ele é composto por dois instrumentos ou duas fichas distintas para a notificação dos casos. A primeira é a vigilância da violência interpessoal e autoprovocada no sistema SINAM, que é o sistema de notificações de agravos, que nós chamamos de Sinanet, ela é feita de forma contínua e compulsória. Nesse sistema são registrados todos os casos suspeitos ou confirmados da violência interpessoal autoprovocada na rotina dos serviços mediante o preenchimento da ficha. O segundo método de entrada é a vigilância dos acidentes e violências através de inquéritos pontuais, que é o Vive Inquérito. Eles eram realizados anteriormente, anualmente, passando depois a cada 3 anos. A última edição do Vive Inquérito foi em 2017 e em 2020 ele não foi realizado em função do contexto da pandemia da Covid, né? Ele é feito em unidades sentinelas de urgência e emergência, o Ministério faz um cálculo amostral e é feito nas capitais e no Distrito Federal e em alguns municípios do país. No nosso estado, na Bahia, ele é feito apenas no município de Salvador e na última edição nós tivemos 5 unidades sentinelas, 5 grandes hospitais que participaram dessa atividade. Qual é o objeto da notificação? O que é que nós notificamos na ficha de notificação compulsória da violência? Todos os casos, sejam eles suspeitos ou confirmados, de homens e mulheres em todos os seus ciclos de vida, se essa violência for doméstica, intrafamiliar,
sexual, autoprovocada, que são as autoagressões, automutilações e tentativa de suicídio, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, que é aquela perpetrada por agentes da lei, polícia civil, militar, guarda municipal, as torturas e as violências motivadas por LGBTfobia. Então, nesse contexto, né, todos os ciclos de vida, qualquer faixa etária, se estiver nesse grupo, né, composto aí nesses quadrinhos, é para ser notificada na ficha de violência interpessoal autoprovocada. Já a violência comunitária, extrafamiliar ou a violência urbana, ela só vai ser notificada se essa violência for contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, indígenas, pessoas com deficiência e população LGBT. Quem é que não está, né, nessa abordagem? São os homens adultos na faixa de 20 a 59 anos que não são indígenas, não possuem deficiências e não são da população LGBT. Esse contexto da violência comunitária, extrafamiliar urbana, ela tem uma ligação com as legislações e estatutos, né, que defendem grupos populacionais específicos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, né, e as políticas voltadas para os portadores de deficiência, para as pessoas que são da população LGBTQIA+. A portaria que veio na sequência, a portaria 1271, ela revogou a portaria 104, né, de 2011, e além de estabelecer a notificação da violência como compulsória, ela estabelece também que a notificação imediata, ou seja, em menos de 24 horas, para os casos de violência sexual e tentativa de suicídio em âmbito municipal. A violência sexual, porque é necessário agilizar os procedimentos, tanto da contracepção de emergência, como as medidas profiláticas, né, a prevenção, como nós chamamos da PEP, a profilaxia pós-exposição, que inclui aí a prevenção das ISTs, das hepatites, né, da HIV/AIDS, então é necessário que isso seja feito de uma forma célere, porque nós temos no máximo até 72 horas para implantar e tomar essas medidas que são preventivas. E no caso das tentativas de suicídio, a tomada rápida de decisão com encaminhamento e vinculação do paciente aos serviços de atenção psicossocial ou outros definidos pelo município, na sua estratégia, de modo a impedir que um caso de tentativa de suicídio venha a se concretizar. Então, em função disso, essas dois tipos de violência, elas são de notificação imediata. E qual é a importância da notificação da violência interpessoal autoprovocada? A notificação, ela é o nosso instrumento disparador dos processos, tanto da gestão como do cuidado. Ela visa dar visibilidade ao problema na medida em que nós traçamos o perfil epidemiológico das vítimas e dos seus agressores. Então, é através da notificação que nós conseguimos captar quem são as principais vítimas, quem são os principais agressores, qual é a faixa etária que mais é atingida, qual é o sexo mais atingido, que tipologia de violência prepondera naqueles territórios, para que nós possamos fazer as articulações intra e intersetoriais e nos organizarmos em redes de atenção e proteção às vítimas e de responsabilização dos agressores. Então, todo o processo começa a partir da notificação. Se nós não temos a notificação, nós não produziremos dados e não teremos a informação que irá contribuir na implementação das políticas públicas voltadas ao agravo. A ficha de notificação da violência, ela tem frente e verso, né? Ela é uma ficha que tem os seus quadrículos contemplando os 10 módulos e os seus campos, mas ela tem um instrutivo próprio que orienta, detalha como preencher campo a campo cada um desses blocos da ficha. Traz também um arrazoado teórico e de legislação de todo o processo, né, até 2015, a sua última revisão, com relação à importância da notificação
da violência. Então, o instrutivo é um instrumento importante para que os profissionais se apropriem, conheçam detalhadamente. Lembrar que nenhum instrumento de coleta que nós utilizamos, ele dá conta da totalidade do que nós nos deparamos no dia a dia dos casos. Para isso, a ficha traz no seu verso um campo de observações adicionais para que o profissional registre informações importantes que, porventura, não tenham sido contempladas no conteúdo, né, no esboço da ficha própria. Os campos da ficha, né, essa ficha de notificação, como eu falei, ela tem 10 blocos e os campos. A notificação da violência interpessoal autoprovocada é uma obrigação institucional dos profissionais e dos gestores. Ela é inserida no sistema de informação do SINAM desde 2009 e com as portarias 104 e posteriormente a portaria 1271 de 2014, ela passou a integrar a lista de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório, né, em tendo conhecimento do caso ou da suspeita da pessoa estar em situação de violência, que seja preenchida essa ficha pelos profissionais de saúde. E cabe à gestão local definir as estratégias de acompanhamento dos casos e dar suporte a esses profissionais. Os campos da ficha, ele tem classificações e ele tem o campo que é de preenchimento obrigatório, que é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação no sistema de informação, ou seja, no SINAM. Ele tem o campo essencial, que é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra o dado necessário ao monitoramento do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional, e o campo-chave é aquele que identifica o registro no sistema, ressaltando que todos os campos da ficha são importantes. Todos têm um porquê de estar ali. A última revisão dessa ficha foi em 2014, ela passou ao sistema em 2015, ela vem em processo, né, de nova revisão desde 2018, então é possível que tenhamos modificações, mas até então é a ficha que nós temos e é o nosso instrumento de coleta para captar os casos de violência. Bom, com relação às orientações para o preenchimento da ficha, destacar que a ficha ela vem identificada com o SINAM, Sistema de Notificação de Agravos de Notificação, é uma ficha de notificação individual, e aí chamar a atenção que, no caso do agravo violência, nós notificamos, mas nós não investigamos os casos de violência. O que nós fazemos é dar acompanhamento na linha integral, né, da assistência a essas vítimas, mas nós não investigamos, por isso ela vem apenas como ficha de notificação. No cabeçalho, vem explicitando, né, qual é o caso suspeito ou confirmado das tipologias de violência que são notificadas e que nós fizemos uma gradação ou classificação dos campos, né, que é pelo sistema de informação. Então, nós temos os campos obrigatórios destacado em verde, os campos essenciais destacado em azul e o campo-chave destacado em laranja. Então, ela já vem no seu campo 1, que é tipo de notificação, já marca que ela é uma notificação individual, o que quer dizer que se nós tivermos no mesmo episódio de violência 2 ou mais pessoas que tenham sofrido agressão, nós teremos que preencher uma ficha por cada pessoa, assim como se for a mesma pessoa em outros episódios de violência, mesmo que aconteça no mesmo dia, se o episódio for diferente, é para ser preenchida uma nova ficha. O agravo violência, que é um campo-chave, assim como o município de notificação, data da notificação e número, eles não coincidem, né? Porque toda a ficha vai ter um número específico. Esse número é disponibilizado pelo gestor municipal do SINAM, em geral fica nas vigilâncias epidemiológicas do município, e a ficha ela já vem também com o agravo descrito. Então ela ficha, né, o agravo, doença e violência interpessoal autoprovocada, ela já vem com o CID posto, né? A data da notificação com data, mês e ano para ser preenchida, a unidade federada, no nosso caso, Bahia, o município de notificação é o município em que a pessoa em situação de violência foi atendida, né? Que aí tem o código do IBGE, a unidade notificadora, nós temos por número, né? Ela pode ter
não só a unidade de saúde, pode ter a unidade de assistência social, estabelecimentos de ensino, conselhos tutelares, unidade de saúde indígena, centros especializados de atendimento à mulher e outros. Mas o que precisa saber é que as outras unidades que não da saúde, ela não possui o Código de Estabelecimento Nacional de Saúde, o CINES ou CNES. Então, para que essas unidades que não da saúde passem a notificar, é necessário que os profissionais passem por um treinamento específico, tenham conhecimento do porquê o preenchimento da ficha, como ela deve ser feita, quais são os fluxos estabelecidos no território, porque a ficha de notificação de violência é um instrumento da saúde para a saúde. Ele não deve ser encaminhado para nenhum outro setor de proteção da vítima ou responsabilização do agressor. Se for necessário, atendendo aos estatutos da criança e do idoso, de ser feita uma comunicação externa, isso é feito através de um relatório. A ficha, ela é preenchida na unidade em 2 vias. Uma via fica no prontuário do paciente e a outra via é encaminhada para o setor da saúde, que vai ser responsável pela digitação da ficha. Então, a ficha não vai para a delegacia, não vai para conselho tutelar, não vai para outros órgãos como defensoria pública, não. É da saúde para a saúde. É uma ficha sigilosa, a vítima não precisa saber que está sendo preenchida, que está sendo notificada, a família não precisa ter esse conhecimento, né? É preciso dar visibilidade a esse contexto da violência, mas é preciso também que os profissionais dos diversos setores daquela unidade de saúde saibam da importância da coleta dos dados, porque às vezes, como nos hospitais e unidades de pronto atendimento, essas fichas não são preenchidas no ato do atendimento da vítima. Ela é preenchida de posterior pelos núcleos de epidemiologia. E para que essa ficha seja preenchida na sua totalidade e tenha as informações consistentes, é importante que o prontuário, né, tenha todos os dados preenchidos, desde a identificação da vítima até o atendimento, o tipo de violência, enfim. Então, é preciso que na unidade tenha esses acordos e é importante saber, né, como vai ser estabelecido esse fluxo no território, se outras unidades que não da saúde venham a notificar. O nome da unidade notificadora é sempre a unidade que fez o preenchimento da ficha, independente de que segmento ela seja, da assistência social ou outros, é a unidade que fez a notificação, que atendeu aquela vítima. A unidade de saúde será a unidade que pode ser a que atendeu, ou que emprestará o nome de acordo com o acordo local, né, para que possa ser o dado inserido no sistema, já que é quem tem o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde, ou o CNES. A data da ocorrência da violência deve ser preenchida com dia, mês e ano. Se for uma violência que já ocorreu há um tempo, porque não tem temporalidade para essa notificação, ela pode ser feita depois de 1 ano, 2 ou 3, desde que a vítima relate que isso ainda incomoda, que isso ainda gera principalmente as questões psicológicas e requer encaminhamento, minimamente que essa data tenha sido colocada por aproximação, né, e que seja reportado isso na parte de observações adicionais. O nome do paciente deve ser o nome completo, sem abreviatura, como está no seu documento de identidade, né? A data de nascimento com dia, mês e ano, e a idade também, que tem hora, dia, mês e ano. E se essa pessoa chegar na unidade sem documento, e que não souber informar a data de nascimento, nós vamos colocar a idade estimada da vítima e vamos colocar no campo de observações adicionais que essa idade foi estimada pela vítima não apresentar documento. Mas é importante que não deixe o campo em branco. O sexo da vítima, que é o campo 13, é o sexo designado ao nascer, masculino e feminino. No caso do campo 14, que é gestante, colocar o trimestre da gestação, caso a gestante tenha esse conhecimento e possa informar. Se ela é gestante e não tem essa informação, colocar a idade gestacional ignorada, né?
O item 6 não se aplica para esse quesito 14, ele é utilizado quando forem pessoas do sexo masculino ou quando, mesmo que do sexo feminino, não estejam em idade compatível com a idade, com a gestação, né? A raça cor, a gente faz aqui um gráfico em vermelho, porque ela aparece como campo essencial, mas ela passou a ser de campo obrigatório, porque nós temos duas portarias que versam sobre essa questão do preenchimento do quesito ou variável raça cor nos instrumentos de coleta. A portaria 344, que é do Ministério da Saúde, de 2017, que diz que em todos os instrumentos de coleta, né, prontuários, fichas, declaração de óbito, declaração de nascido vivo, todas as fichas de notificação de agravos e doenças, tem que ser preenchido o quesito raça-cor. Também nós temos uma portaria específica, que é a 1320, que é de 2018, que diz que esse campo tem que ser preenchido com informação válida, ou seja, com a especificação da raça-cor declarada, autodeclarada, né? Porque é um dos indicadores do Programa de Qualificação da Vigilância em Saúde, o PQAVS, sendo que o município ele pontua para receber um custeio se esse campo for preenchido em 95% das fichas de notificação da violência interpessoal autoprovocada. Então, embora a ficha ela é anterior a essas portarias, porque ela foi revisada em 2014, as portarias vieram em 2017 e 2018, ela torna-se obrigatório o preenchimento da variável raça-cor, né, na ficha de notificação da violência. A escolaridade, apesar de terem tido mudanças, né, nas questões da grade de educação, ela traz aqui detalhando também, lembrar que tanto o campo 15 como o campo 16, raça, cor e escolaridade, elas são variáveis que versam muito nas desigualdades sociais em saúde. Então, é importante, né, que seja preenchida e preenchida com informação válida, preenchida de forma adequada. O número do cartão SUS, ele não entra nessa classificação do preenchimento dos campos, mas é importante ter esse número, porque para busca nos sistemas é importante, para a gente fazer o linkage de bancos é importante. O nome da mãe deve ser conforme o documento da vítima, também ser preenchido sem abreviaturas. Por quê? Porque disso depende, ele é um dos campos que nós utilizamos para fazer a busca de duplicidades e identificação de outros episódios de violência. Então, como eu falei antes, embora tenham essa divisão de campos em obrigatório, essencial e chave, todos os campos têm um porquê de estarem aí, todos têm importância de serem preenchidos e preenchidos com qualidade. O bloco 3, que traz os dados de residência da vítima, né? Então ele tem no seu campo 19, a UF, no campo 20, o município de residência, código do BGE, distrito, bairro, logradouro, número, complemento. Então, todos esses dados que versam sobre os dados de residência também são importantes no seu preenchimento, adequando, dizendo se é rua, se é avenida, se é travessa, especificando o bairro, porque nós temos vários municípios, Salvador não é diferente, né, que tem ruas com o mesmo nome, em bairros diferentes, em distritos diferentes. Então, é importante que seja preenchido esses campos. O campo 26 e 27, ele não se aplica para essa ficha de notificação da violência, porque nós não fazemos georreferenciamento. E isso está porque é uma ficha abrigada no SINAM, que tem esses campos, são iguais para todas as fichas, por isso que permanece aí, mas ele não é necessário preencher. Todo o mais, né? Se não tiver o telefone da vítima, o telefone de quem o acompanhou ou de um familiar, a zona de residência, né? E o país, né? Principalmente se for residente fora do país. Nós temos casos de pessoas que vêm do exterior e sofrem violência, né, nos nossos territórios. Então, todos esses campos de residência é importante preencher de forma mais completa possível. Os dados da pessoa atendida, então nós estamos falando da vítima. Se a vítima for da população LGBT, né, travesti, transexuais, e tiver o nome social, ela tem o direito, né, inclusive por legislação, de ser chamada e ter preenchido esse campo na ficha.
A ocupação, ela não é a profissão da pessoa, mas é a ocupação que a pessoa exerce, porque a gente precisa também identificar as violências relacionadas às questões do trabalho. É que isso também a gente vai ver quando for para a questão do local de ocorrência, que é importante para ver em que espaços essa violência está ocorrendo. Então, a ocupação, embora também não seja na gradação, né, dos campos obrigatório, essencial e chave, tem um porquê e uma necessidade de estar aí. A situação conjugal, que é o campo 35, né, solteiro, casado, união consensual, viúvo, separado, não se aplica ou outros, o não se aplica é quando a faixa etária, né, é menor, não seria, né, justificado estar casado, solteiro, não entra nessa gradação. Então, para esses casos é que usa o não se aplica. A orientação sexual e a identidade de gênero, assim como o nome social, foram campos que foram inseridos na revisão de 2014, atendendo às políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Então, é importante que sejam registrados para que dê visibilidade à violência nesses grupos específicos. Se a pessoa, o campo 38 é se a pessoa possui algum transtorno ou deficiência, né? Se sim, se a gente marca o campo 38 com o item 1, sim, nós teremos que especificar que deficiência ou transtorno essa pessoa tem. Lembrar que a dependência química de drogas e álcool entra também como transtorno de comportamento ou transtorno mental, a depender da análise da anamnese que for feita. Então, é importante que seja preenchido, né, os dois campos e guardar aquela questão do que a gente fala que é da consistência. Se eu marco sim, eu tenho que especificar o que é. Se eu marco não, eu vou botar aqui no campo 39, não se aplica porque não tem deficiência. Então, é importante que quando estejamos fazendo o preenchimento da ficha, olhe a questão dos campos que têm uma interface, para que eles sejam preenchidos de forma adequada. Bom, o bloco 5 ele contempla os dados da ocorrência, traz aquelas informações com relação ao endereço, né, do local em que ocorreu a violência, então, a unidade federada, o município de ocorrência, o código do IBGE, o 42, o campo, que aí aparece como um campo essencial distrito, mas ele é importante, principalmente no caso de Salvador, que é pela divisão administrativa, são 12 distritos, já que nós temos no território ruas com o mesmo nome, em bairros que às vezes é o mesmo, né, mas tem também diferente e de distritos diferentes. Então, é importante, como no exemplo dos dados de residência, que também esses campos que versam sobre o endereço da ocorrência sejam preenchidos na sua totalidade, considerando o número, o complemento. A exemplo do que eu falei anteriormente, os campos que versam sobre georreferenciamento, que neste caso é o campo 47 e 48, não são necessários preencher, porque para este agravo, a violência, nós não fazemos georreferenciamento. O ponto de referência, que é o campo 49, a zona de residência, né, se é urbana, rural, nós sabemos que nós temos municípios com áreas rurais bastante extensas, então é importante isso. O horário da ocorrência, assim como todas as outras informações que nós já falamos, que falam sobre data, é importante porque, às vezes, uma mesma vítima, em um mesmo dia, sofre violências em horários diferentes. Então, este é um campo que nós utilizamos para verificar, né, se aquela ocorrência é a mesma ou não. Nos casos em que a vítima não saiba informar o horário correto em que sofreu a violência, e às vezes porque essa violência aconteceu há meses ou anos atrás, colocar o horário estimado, perguntando se era próximo ao horário da manhã, do almoço, à noite, madrugada, e colocar esta observação no verso na ficha, no campo de observações adicionais.
O campo 52, que aparece como um campo obrigatório, que é o local da ocorrência, é fundamental também o seu preenchimento para que nós saibamos em que espaço, né, aquele tipo de violência para aquele grupo de vítimas está acontecendo. E quando nós falamos da violência doméstica, a violência intrafamiliar, nós cotejamos essa informação com o local que geralmente é a residência, principalmente para os grupos de crianças e idosos, né? Então, saber em que espaço isso está acontecendo é que vai ajudar na implementação de ações com relação a isso. Nós temos visto o aumento das questões das agressões, principalmente as automutilações, né, de adolescentes e escolares, né? Então, no ambiente da escola, então é importante que nós estejamos visualizando isso para fazer reuniões com a Secretaria de Educação local, com grupos de pais. Nós temos o PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola, então está trazendo isso para essa abordagem. Os campos 53 e 54, nós até os destacamos abaixo, que fala da questão do 53, de ocorreu outras vezes, né? Então, se há o relato da vítima ou do acompanhante de que não é o primeiro episódio de violência, isso é importante porque isso nos dá visibilidade à questão da violência crônica ou violência de repetição. E o campo 54, que é o campo de lesão autoprovocada, se a gente marcar com sim, né, no campo de que a gente vai esclarecer a tipologia da violência mais à frente, a gente vai ver como é que o preenche. Mas a lesão autoprovocada, ela fala das automutilações, autoagressões ou tentativas de suicídio. E o que é fundamental? Que nesses casos, se a tentativa de suicídio for por ingesta ou ingestão de pesticida, medicamento, outras substâncias, deve ser preenchida não só a ficha de notificação da violência, como também a ficha de intoxicação exógena. Então, nesses casos, são 2 fichas para este mesmo episódio da violência. Então, está atento isso, porque, inclusive, nós, quando fazemos a análise no sistema e temos dúvida quanto ao preenchimento de uma ficha ou outra, nós buscamos, né, a ficha contrária, né, ou a ficha de intoxicação ou de violência, para fazer essa relação e tentar completar as informações que estão faltando em uma e outra. Então, assim, reforçando para todos os campos, embora tenha essa divisão entre os campos obrigatórios, essencial e chave, todos os campos que estão constantes na ficha de notificação da violência são importantes de serem preenchidos, né, e com as observações, caso não contemple isso, para que nós tenhamos a informação mais específica, mais completa, e aí possamos intervir de uma forma mais oportuna. O bloco 6, que fala sobre a motivação e tipo da violência, né, traz no seu campo 55, a violência foi motivada pode ser por sexismo, que é pelo fato de ser mulher, né? Número 2, LGBTfobia. 3, racismo. 4, intolerância religiosa. 5, xenofobia, que é por conflitos de culturas, né, ou nacionalidades diferentes. O conflito geracional, a situação de rua, deficiência, outros. E esse campo, o número que aparece aí, 88, não se aplica, ele não deve ser usado para preenchimento dessa variável. Por quê? Porque toda motivação, toda violência, desculpa, tem uma motivação específica. Então, ele está aí apenas por uma configuração do sistema, mas nesses casos é importante saber a motivação, o que foi que causou, né, o ato da violência, e se isso não for possível de ser captado, marcar com 99, que é o campo ignorado. Tá? Então, para essa variável, não usar o código 88. Com relação a tipo ou tipologia da violência, o instrutivo ele detalha essa questão, informando que, embora um mesmo episódio de violência possa ter mais de um tipo de violência
para a mesma vítima, é importante que seja marcado apenas com o número 1, sim, a violência que prepondera ou aquela que fez a vítima ir à unidade ou serviço de saúde. É óbvio que todo tipo de violência, ela traz consigo principalmente a violência psicológica, moral ou a tortura. Dificilmente uma violência vai estar só ligada a um tipo, mas para especificação na ficha, é importante que seja preenchida apenas esse tipo principal. Todo o mais deve ser registrado no campo de observações adicionais que fica no verso da ficha. Chamar a atenção também, né, que a gente aqui destaca em vermelho, as tipologias de física, psicológica, moral, tortura, violência sexual, tráfico de seres humanos, violência financeira e econômica, negligência e abandono, trabalho infantil, que é uma das violências que é subnotificada também, e é importante dar visibilidade a esta, né, que atinge as crianças e adolescentes. A questão da intervenção legal, que, como eu falei no início, é aquela perpetrada por agentes da lei, polícias, guarda civil, e outras, todas aquelas que não se enquadrem em nenhum desses tipos de violência. Ressaltar que, se no campo 54, que falamos anteriormente, que pergunta se a violência foi autoprovocada, e aí nós já sabemos que são as autoagressões, automutilações ou tentativa de suicídio, ela é para ser marcada no tipo de violência, campo 56, o campo outros com o número 1 de sim, e especificar na linha abaixo se foi uma automutilação, uma autoagressão ou se foi a tentativa de suicídio. Porque é importante dar visibilidade, né, a esse tipo de violência, ela tem que guardar uma coerência com o campo 56. Então, a gente precisa especificar se foi a tentativa de suicídio. Não é para marcar nos casos da autoagressão, automutilação, tentativa de suicídio, não é para marcar nem que foi física, nem que foi psicológica, nem que teve tortura, nada disso. A gente vai simplesmente preencher o campo outros, o quadrículo outros, com o número 1 e especificar que foi ou autoagressão, automutilação ou tentativa de suicídio. Esse é um dos campos que tem criado muitas inconsistências e equívocos no preenchimento, na medida em que eu marco mais de um tipo de violência para um mesmo episódio, eu tenho um número muito grande no sistema de tipos que não bate com o número de fichas preenchidas. Então, todos esses campos que tem para ser marcado com 1, 2, ignorado, né, que é numérico o preenchimento dos quadrículos, eles geram uma frequência, e essas frequências têm que estar coerentes com os campos que têm essa interface. É importante, com relação ao meio de agressão, que é o campo 57, a gente especificar se foi força ou espancamento, se foi enforcamento, objeto contundente, objeto perfuro-cortante, substância quente, envenenamento ou intoxicação, arma de fogo, ameaça e outros. É óbvio que o meio de agressão, no mesmo episódio, pode ter sido utilizado mais de um, pode ter sido a força, espancamento, mas pode ter sido utilizado um bastão, um pedaço de madeira, né? E esse espancamento ter sido por um objeto contundente. Pode o objeto perfuro-cortante ser qualquer coisa que lese, inclusive ferimento por arma branca, né? Faca, punhal, facão. Então, são muito utilizados nesses processos de agressão, mas se esta violência, né, foi causada, veio de uma lesão autoprovocada, de uma tentativa de suicídio, nós vamos colocar no campo outros o meio que foi empregado, se ele não tiver sido por enforcamento ou estrangulamento, né? Envenenamento ou intoxicação, a gente vai marcar aqui o campo 1 como sim e especificar o meio, porque para as tentativas de suicídio é muito comum a precipitação de lugar elevados, né? A pessoa se projeta de um elevador, de um prédio, de um viaduto. Então, nesses casos, a gente vai marcar aqui um com outros e especificar que foi precipitação de lugar elevado. Ou se essa pessoa se projetou à frente de um veículo, né, para ir ser vítima de atropelo, né, e
atingir seu intento, que é o suicídio, então a gente vai botar que foi precipitação ou se jogou à frente de um veículo. Então, todos os meios de agressão que não estejam incorporados nesse elenco que aqui traz, é para a gente especificar com um, aqui no campo outro, sim, e detalhar qual foi esse meio empregado. Os campos 58 e 59, eles serão preenchidos com informação válida se no campo 56 eu sinalizar que é violência sexual. Preste atenção que ele faz parte do bloco 7, que ele traz do lado específico se foi violência sexual. Então, se a vítima, né, passou por um quadro de violência sexual, eu vou especificar se essa violência foi assédio, estupro, pornografia infantil, exploração sexual ou outros. E se a unidade em que eu preenchi a ficha, em que eu atendi essa vítima, realizou esses procedimentos das profilaxias contra IST, HIV, hepatite, se fez coleta de sangue, sêmen, secreção vaginal, que é o que nós chamamos de coleta de vestígios, se foi feita a contracepção de emergência para evitar uma gravidez indesejada, ou se a unidade em que eu trabalho faz aborto previsto em lei. Se caso tenha sido violência sexual e requeira esses outros procedimentos e eu não faça na minha unidade, eu vou encaminhar essa vítima para a unidade que contemple esses procedimentos que são necessários de acordo com o quadro. Se não foi violência sexual, os campos 58 e 59 serão preenchidos com o item 8, não se aplica. Certo? Então, esses campos, a gente vai vendo que no detalhamento dos campos da ficha, eles guardam uma relação uns com os outros e é importante que a gente reflita no momento que estiver preenchendo para que isso seja feito da forma mais coerente possível e que antes da digitação, o profissional que é responsável por esse processo, em geral nas vigilâncias, seja feita a crítica das fichas. Os blocos 8 e 9, né, eles tratam o 8, dados prováveis do autor da agressão. Então, nesse campo que vai do 60 ao 64, eu estou falando do autor da agressão. Então, o número de envolvidos, se foi um ou mais de um, qual é o vínculo de parentesco com a pessoa atendida, ou seja, com a vítima. E aí a gente foi pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, namorado, enfim. Tem vários de relações aqui, pessoas com relação institucional, lembrar que tem os assédios, né, moral, que acontece dentro dos espaços, né, de trabalho, e nesses casos, em geral, costuma ser o patrão ou o chefe, né, o perpetrador da violência. Então, a violência sempre pressupõe uma relação de poder. Então, isso precisa ver. Lembre-se que nós falamos lá de que tem a intervenção legal como tipologia de violência, então ela é perpetrada geralmente por policial ou agente da lei, e que nos casos da lesão autoprovocada ou tentativa de suicídio, o número de envolvidos será sempre um e o agressor será sempre a própria pessoa. Por que eu estou ressaltando isso? Parece óbvio, né? Mas nós temos pego fichas em que é descrito como lesão autoprovocada, tentativa de suicídio, e esses campos são preenchidos de forma equivocada. O sexo do provável autor da agressão permite mais de um, né? Se foi masculino, feminino, ou se foi ambos os sexos. Se o suspeito, no caso, o autor da agressão, estava sob uso ou efeito de álcool, sim ou não, ou ignorado. Qual é o ciclo de vida do provável autor da agressão? E aí vem pela distribuição que o Ministério adota. Criança na faixa etária de 0 a 9 anos, adolescente de 10 a 19, adulto jovem, né? Pessoa de 20 a 24 anos, pessoa adulta de 25 a 59, idoso 60 anos ou mais, e ignorado, porque muitas vezes, inclusive, o agressor é uma pessoa desconhecida. Com relação aos encaminhamentos, diante daquele quadro, do tipo de violência, do estado da vítima,
Que encaminhamentos eu vou fazer? Se é para a rede de saúde, seja ela em qualquer nível de complexidade, porque às vezes a identificação dessa vítima se dá numa unidade básica, numa UPA, numa unidade de menor porte e requer um procedimento que só é realizado em hospital. Então, para que unidade eu encaminho? Ou, às vezes, uma criança, por exemplo, que foi atendida numa determinada unidade, que foi vítima de uma violência sexual e que precisa fazer as profilaxias, mas a minha unidade não oferta esse serviço. Então, eu tenho que encaminhar para a unidade que realiza esse atendimento. Se for unidades da assistência social, CRAS, CRES e outras, né, que trabalham com a questão da vulnerabilidade, que na maioria das vezes essas pessoas em situação de violência passam, as redes de educação, redes específicas de atendimento à mulher, os CRANs, né, os serviços específicos, o conselho tutelar, no caso de crianças e menores e adolescentes, o Conselho do Idoso, a Delegacia do Atendimento ao Idoso, lembrar que as delegacias, em geral, nós não fazemos encaminhamentos, nós fazemos orientação às vítimas ou às famílias das vítimas que sigam esse processo, né, que façam, porque isso fica a cargo de cada uma dessas pessoas. Então, a gente não encaminha necessariamente, embora o termo aqui seja encaminhamento, mas nós orientamos que sejam buscados esses serviços, que são os órgãos de proteção, no caso de segurança pública, né, e outros encaminhamentos, e de responsabilização dos agressores. Então, nós vemos aqui que nessa parte, tanto do bloco de autor, dos dados do autor provável da violência, como no encaminhamento, nós só temos campos que são considerados de preenchimento obrigatório. O bloco 10, que são os dados finais, o campo 66 versa se essa violência foi relacionada ao trabalho. Se sim, eu tenho que preencher o 67, dizendo se foi emitida a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, sim ou não. O campo de circunstância da lesão, 68, ele não é necessário preencher nessa ficha, ele já vem até pintadinho de cinza, porque não é necessário o seu preenchimento, já que se trata de CID, né? A data do encerramento é a mesma data da notificação, já que nós não investigamos o agravo violência, nós encerramos a ficha no mesmo dia e mesma data que nós notificamos. Todos os outros procedimentos, eles são de acompanhamento, de monitoramento na linha de cuidado que essa vítima vai requerer em função da tipologia e lesões que tenha sido provocada pelo episódio da violência. Mas nós não investigamos. O campo de observações adicionais, esse campo é importante para o registro de tudo, todas as observações que a ficha não contemple ou que sejam importantes tanto para o monitoramento como qualificação da informação. Lembrar que, embora aqui o campo de observações ele tenha cerca de 5 ou 6 linhas, é importante que sejamos objetivos e sucintos no que escrevermos, porque o sistema só permite que seja digitado 2,5 linhas. Então, é importante que tudo que seja revelador, né, que contextualize, que complemente a ficha, seja colocado aí, mas de uma forma objetiva. O nome do acompanhante, o vínculo de parentesco e o telefone também fazem parte das informações complementares e observações. O último versa sobre a questão do notificador. A gente tem um município e unidade, pode ser descrito, né, escrito, normalmente, pode ser colocado um carimbo. Essa ficha, já há alguns anos, ela não é necessária que o profissional, se assim se sentir mais seguro, porque existem, às vezes, ruídos e quebra de sigilo dessa ficha, né, que não deve ocorrer. Essas questões passam por questões éticas. Como eu falei no início, essa ficha é da saúde para a saúde. A vítima não precisa saber do seu preenchimento, a família não precisa saber, então não tem por que ter esse receio, né, dos profissionais em notificar. Mas ainda assim, não é necessário colocar o nome de quem preencheu a ficha só nessa ficha, gente. Das outras fichas, das outras doenças e agravos, é importante porque elas têm a questão da continuidade, não só da notificação, mas da investigação. Mas para essa ficha, se o profissional se sentir, né, necessidade de não colocar o seu nome, não tem problema.
certo? Então, é importante frisar isso. Existem aspectos que comprometem a análise dos dados, e aí nós temos a incompletude, que é o grande número de campos deixados em branco e ignorado, principalmente aqueles que são essenciais, né, porque os outros são obrigatórios ou chave. Então, escolaridade, raça, cor mesmo, ele tem mais de 70% dos campos não preenchidos, e isso enviesa a análise, né? Dificulta traçar o perfil epidemiológico das vítimas, né? Principalmente esses dois que versam sobre as desigualdades. As inconsistências é a falta de coerência entre campos que são relacionados. Exemplo, nós preenchemos lá o nome da vítima com o nome masculino, colocamos sexo masculino e colocamos que está gestante. Ou colocamos que foi lesão autoprovocada, e aí colocamos que foi um ou mais agressores. Então, esses campos que conversam, interagem, quando ele vem inconsistente, a gente fica sem entender se o erro foi no preenchimento desde o início, ou se foi só na tipologia da violência, ou se foi só naquele campo específico. E isso também dificulta a análise. Então, é importante que antes de fazer a digitação, se faça a crítica da ficha para ser encaminhada para o profissional, né, que faz essa digitação, geralmente na Secretaria Municipal de Saúde, geralmente no setor de vigilância em saúde, no caso de Salvador, nos distritos sanitários. E as duplicidades a gente traz aqui com o grifo em vermelho, porque a duplicidade necessariamente nós não vemos como uma coisa negativa, mas que também vai ficar, dá trabalho no final, na questão, se essa duplicidade, às vezes, é gerada na mesma unidade, no mesmo serviço, a vítima é notificada mais de uma vez para o mesmo episódio, que aí nós chamamos de duplicidade verdadeira. É a mesma vítima, o mesmo episódio, com o mesmo horário, com o mesmo agressor, tudo igualzinho, e ela está no sistema 2, porque existe a rotina de limpeza do banco do Sinan, em que essa ficha tem que ser excluída. É diferente da duplicidade, que é o duplo registro, que é a mesma vítima, mas que tem episódios diferentes de violência ocorrido em mesmo dia, ou em dias, anos, meses diferentes, e que se encontram lá no sistema. É importante que a gente esteja vendo isso, porque essas duplicidades, nesse sentido, elas traduzem a violência crônica também. E existe a rotina que é feita da limpeza do banco, né, que é a rede Sinan, quem organiza e faz esse processo de trabalho junto aos digitadores, aos serviços, aos núcleos de epidemiologia, para que essa rotina seja feita, para que a gente tenha um banco mais qualificado possível. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque às vezes os profissionais não perguntam. Se eu recebi essa vítima depois dela ter passado por um ou mais serviços, eu notifico? Sim. Eu não posso assegurar que ela tenha vindo de uma unidade X ou outras unidades, que ela tenha sido notificada. Então, é importante que isso apareça no sistema, tem como a gente fazer a limpeza do banco, do que todo mundo achar que alguém notificou e ninguém a ter feito. Então, a duplicidade em si, nós não enxergamos como uma coisa negativa, né, quando ela vem de outros serviços. Isso mostra que os serviços estão sensíveis ao agravo, à violência e à sua notificação. Então, é importante, chegou na sua unidade, mesmo que tenha vindo de outros serviços, preencha a ficha e notifique, porque esse processo da duplicidade a gente tem como ver a posteriori. E a complexidade desse agravo, que ele é multifacetado, ele é multifatorial, né? Passa pela questão da desigualdade social, exclusão, corrupção, desestruturação da família, todas as questões que envolvem desemprego, tráfico. Nós vimos agora no cenário da Covid que o isolamento social, tão importante como medida de prevenir, né, a propagação da SARS-CoV-2, mas que isso gerou, né, questões em que a violência ela foi acirrada, deflagrada, né, ou agravada no contexto principalmente dos lares. Nós temos relatos do aumento do número de tentativas de suicídio, das questões das autoagressões, principalmente de adolescentes. Então, o que a gente quer dizer é que se a violência, esse fenômeno tão complexo e multifatorial, não é um segmento ou um setor que vai dar conta dele. A saúde só
não consegue fazer isso. O que nós fazemos através da notificação é dar visibilidade ao problema e a assistência faz a linha de cuidado. Mas nós precisamos arrumar, organizar no território as redes de atenção e proteção, de modo que os serviços de saúde, as instituições de ensino, as delegacias especializadas, a defensoria pública, os diversos conselhos, enfim, toda a rede que nós tivermos no território, elas se articulem, se conheçam, saibam o que cada um faz, como cada um atende, qual é o fluxo de encaminhamento, para que nós possamos acolher, atender, né, e dirimir essas questões que são relacionadas com a violência. Então, se nós não nos organizarmos em rede, o fenômeno, a gente vai ter cada vez mais notificações, mas nós não vamos trabalhar o que efetivamente nós precisamos, que é uma promoção de cultura da paz. Então, quais são os desafios postos, né? Nós temos que fazer a notificação dos casos da violência interpessoal, preencher essa ficha, que é o nosso instrumento de coleta, da forma mais correta, ter todos os seus campos preenchidos com consistência, para que gere uma informação qualificada, para que nós possamos fazer essas articulações das redes de atenção e proteção nos diversos territórios, para que nós possamos, então, implementar as políticas públicas de uma promoção da saúde e de cultura da paz, porque senão nós vamos ficar acompanhando o incremento, o aumento dessa violência em todos os espaços, né, e sem poder dar visibilidade. Porque nós precisamos dizer aos gestores o que está acontecendo com o fenômeno de violência, com quem, aonde, quais são as lacunas da assistência que nós temos, para que isso possa ser implementado. Nós sabemos que os recursos são poucos, sejam eles de forma, mas nós precisamos otimizar e fazer bom uso desses recursos, de modo que impacte nesse cenário. Para esclarecimentos e dúvidas, né, nós temos aqui, como nós dissemos, nós somos representantes tanto do município de Salvador como do estado, e aí pegamos todos os 417 municípios, o contato do telefone e e-mail da Secretaria Municipal de Saúde, do setor de doenças e agravos não transmissíveis, que fica na subcoordenação de vigilância epidemiológica, na diretoria de vigilância em saúde do município de Salvador, e também para os demais municípios, quaisquer dúvidas, né, o contato nosso da Secretaria Estadual de Saúde, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, na Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, que temos nossos e-mails, né, e o nosso telefone de contato. No mais, é agradecer e esperar que estejamos juntos na luta, nessa articulação, para trabalharmos, né, em prol de uma promoção da saúde, de uma cultura da paz, que os nossos adolescentes, né, não estejam sofrendo tantas violências em todos os espaços, que as pessoas nesse contexto que nós estamos vivendo, né, busquem alternativas de se cuidar, porque a violência é sim um contexto, um fenômeno para lá de complexo, multicausal, polissêmico, é muito perverso.